gente boa, gente boa. Acho que como vocês estão vendo aí, a gente está num espacinho novo hoje. E com a ilustríssima presença. Aí, olha lá, a situação do fulano, filho. Ó. Ah, ele quer mais. Ele não quer nada, ele tá. Não gostou. Não. Com a ilustríssima presença do meu pimpolinho. Meu pimpolinho do coração. Gente, é isso. Eu acho que hoje é um dia muito especial. Hoje é o Dia das Mães. Inusitadamente marcamos, né, esse evento aqui. Tem a turma que está aqui com a gente, mas é uma turma tímida. Estão todos atrás da filmagem. E eu fico aqui, como disse, eu acho que foi o Guto que falou que parece até um set de filmagem da Record. Fazer uma entrevista. Da Record deve ser. Vou só pedir a gentileza para vocês não olharem ali, tá? Porque já uma vez eu vi nos comentários que na outra sala o áudio do ao vivo já não ficava 100%. Eu não sei, em todo caso, se vocês não conseguirem ouvir direito o ao vivo, nosso amigo Guto depois edita aqui a gravação. Isso aqui está sendo gravado por uma outra câmera e depois vai ficar disponível aí para a gente poder assistir com melhor qualidade de vídeo. Gente boa, eu quero ler com vocês, para a gente poder refletir nessa manhã, o Cântico de Maria. O Cântico de Maria em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 46. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 46. Maria fora uma mulher que do ponto de vista, né, das ênfases da cultura dos homens relativa ao fator econômico, ao status pessoal de poder e de influência, foram uma pessoa absolutamente modesta, destituída desses padrões para a época, e para os dias de hoje certamente não seria diferente, relativo às insígnias de poder. Inclusive, o lugar de nascimento e de criação de Jesus foi num dos lugares politicamente mais inexpressivos, não só da própria Palestina, o que dirá do Império Romano. Então, ao receber a visita de um anjo e ser comissionada com uma missão tão inusitada, singular, daquilo que Maria era instruída acerca do significado, porque ela vinha da cultura dos judeus e que durante milênios aguardavam essa manifestação, né? Embora de fato e verdade ninguém literalmente sabia como isso se daria. E aconteceu com ela de uma forma altamente surpresa, inusitada, diferente, inaugural. E quando ela é visitada por esse chamado, por essa convocação,
é que eu acho interessante o que suscita no coração dela e leva ela a entoar esse cântico que nós vamos ler. E que eu creio que possam trazer reflexões úteis, de maneira geral, para a gente na vida. Né? E ela diz assim, no versículo 46, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Eu acho que aqui pega já a primeira percepção de Maria, que é uma percepção que traz uma complementariedade saudável para toda a maternidade, que é aquela, uma vez se originando, tem em Deus o seu Salvador. Por que eu estou dizendo isso? Porque nada mais visceral para uma mulher, em geral, do que a maternidade. A maternidade, ela geralmente é uma vivência que, por inúmeras razões, ela não tem como passar desapercebida na vida de uma mulher. Mesmo que uma mulher rejeite a criança que carrega, ela vai ser acometida por transformações no seu físico, por uma série de desdobramentos que não é incomum você ver mulheres extremamente desgostosas com a ideia de ter ficado grávida e irem se maternalizando no curso da gravidez. Tal a visceralidade do processo no modo como a coisa acomete o físico e a alma da mulher. Ora, uma experiência dessa natureza é tão visceral, tão íntima, se ela é conjugada com a percepção de um Deus como Salvador, e nisso numa expressão de gratidão, porque se isso não se coloca nem como pedido, isso já se apresenta como gratidão. Se apresenta como gratidão é porque o pedido já não existe. O que está se colocando é a satisfação daquilo que se crê já ser real. Não é Deus me salva, é Deus, eu te sou grato porque tu és o meu Salvador. Uma mulher que viva isso e tenha Deus como Salvador, num coração grato, terá tudo para viver uma maternidade menos neurotizada. Porque não há nada que fatidicamente recaia para um panorama mais obsessivo naquilo em que seja proporcional ao fato da mulher se sentir cada vez mais sozinha nessa empreitada. Cada vez proporcionalmente isolada nessa atividade. Ou seja, tudo depende dela. Para quem tudo depende dela, Deus não é um Salvador. Deus, ele é, no mínimo, um ser distante, que fica no seu trono, sadicamente observando as coisas acontecer, torcendo para você tropeçar, para então ele vir com enxada e foice para cima de você. Na verdade, nós sabemos que esse aí não é e nunca foi Deus, mas é a maneira como o nosso juiz interno trata, mediante certas responsabilidades que a gente abraça. Então, eu creio que ser a mãe do Messias e ter o coração fecundado com a gratidão, porque toda criança, ela carrega, quando a maternidade está alinhada, ela carrega esse peso de um messianato para a mulher.
É uma vida. É uma vida que está aqui na minha mão, é uma vida que está sob a minha responsabilidade. E esse primeiro trecho do olhar de Maria, de vivenciar essa responsabilidade com alegria e gratidão, só pode acontecer num cenário onde Deus é o Salvador, onde existe um Salvador, onde existe alguém que confia no fato de que eu aceito o limite do meu alcance na gestão dessa empreitada. Da linha daquele limite em diante, Deus é o meu Salvador. Deus é o meu Salvador. E isso a gente pode transportar para qualquer reflexão, não só da maternidade, mas de tudo que, produzindo na gente um peso de responsabilidade, se a gente não entra com a ideia da companhia, com a crença convicta da companhia de um Deus Salvador, a gente pira. A gente pira. A gente vai pirar. Porque se tudo depender da gente, é aí que a neurose nasce. É aí que o conflito se estabelece. É aí que a culpa impera. E é aí que, inevitavelmente, o medo trava. Porque são reatividades naturais de um sistema quase em colapso por se perceber só. Por se perceber só. Se você for ver, até os personagens da trama do Chapolin viviam mais seguros. Porque quando alguém dizia, quem poderá nos defender? Aparecia um super-herói desengonçado, com um martelo na mão, e atrapalhando mais ainda, resolvia paradoxalmente a questão. Então, até aqueles personagens tinham uma vida mais tranquila, porque sempre saía um super-herói de trás do sofá. Sabe, psicologia básica da coisa, Mas como operacionalizar isso, crendo em algo que não está disponível aos nossos sentidos? De um Deus Salvador que eu creio, mas eu não toco, eu não vejo, eu não ouço diretamente. E a linha de comunicação dele é intuitiva. Eu já vi o tempo todo, agora você vê, tem cursos, que ensina mãe ser mãe, ensina pai ser pai, vai ensinando, você tem que pegar assim, você tem que ser A técnica, ela tem a presunção de suprimir o fator intuitivo. Mas eu, por exemplo, já passei por situações com a Michele que eram impressionantes. Teve uma vez que o Paulo, ele escapou a todos os procedimentos até então feitos para ele acalmar nas crises de choro que ele desencadeava. E isso era até de madrugada. E aí, de repente, a Michele começou a ficar nervosa. Ela disse, amor, não está passando, o Paulo está chorando, a gente não sabe. Ele piquititinho, a gente não sabe o que é. Está chorando. E aí, fica aquela, e aí tenta fazer assim, tenta fazer assado, e aí eu me distanciei um pouco para ir aonde? No Google, naquela hora da noite, para eu tentar ver o que a técnica me diz. E daqui a pouco eu ouço um silêncio. Aí eu ouvi um silêncio, eu cheguei para ver a Michele estava com ele no colo, cantando e dando de mamar e minando, coisa que até então não havia sido feita. E aí eu falei, amor, você conseguiu? Ela falou assim, foi o que veio na mente agora.
Vocês conseguem ver como é que Papai do Céu faz com a gente? Na intuição. Onde é que você vai ler isso? Quando seu filho chorar ininterruptamente. Primeiro que o manual vai te dar um calhamaço de coisas que você vai ter que definir por exclusão. Olha, não é câncer, não é diarreia, não é. Se você vai pela técnica, você fica numa crise exaustiva de pesquisa, quando às vezes a intuição mata a situação. E essa foi só um dos episódios que a Michelle intuitivamente... É como se o manual tivesse acoplado já. Embora a gente subestime esse manual acoplado, né? E a gente confira muito mais precisão e propriedade para o que está escrito nos scripts que tentam fazer para estabilizar as emoções de quem está vivenciando aquela situação. Mas o Deus Salvador, Ele está sempre presente. É que Ele não é marqueteiro, né? Ele não é marqueteiro, mas Ele está sempre presente. Então essa primeira fala de Maria, eu acho que foi a perspectiva viabilizadora, possibilitadora dela se tornar a mãe do Messias. Do contrário, ela seria esmagada pelo peso da responsabilidade. Meu Deus, imagina, ser mãe do Messias, sozinho, sem ter um chapolim para sair de trás do sofá. Né? Porque nessas horas, dependendo do peso esmagador da responsabilidade, nem o pai é visto com potencial para acompanhar. Porque a grande questão não é como a coisa se articula do lado de fora, é como a gente lida com a gente mesmo do lado de dentro. É aí que mora o X da questão. Mas o meu espírito se alegrou. Se alegrou. Por quê? Porque tem um Deus Salvador. Salvador. Só quem tem um Deus Salvador não se sente aterrorizado com determinadas responsabilidades. Aterrorizado. Porque se sabe não estar só, se crê não estar só. E aí ela vem, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Olha que percepção incrível. Primeiro, a gratidão. E depois a consideração da sua própria pequenez e finitude. Só que isso não gerou nela uma sensação de impotência ou de incapacidade. Pelo contrário, suscitou nela a alegria do privilégio. Consegue entender o paradoxo que se forma aqui? Escolheu a mais humilde. Maria tinha plena consciência que, do ponto de vista das mulheres, da sociedade, da cultura da sua época, dos importantes da sua época, ela não seria selecionada para ser a mãe do Messias. Certamente seria alguma mulher nobre lá, com condições financeiras, que a gente pensa muito nisso, né? Com condições financeiras, que pudesse bancar. Quem ia escolher uma mulher que não tinha nem onde cair morta? E afinal de contas, Jesus quer nascer numa manjedoura, onde cavalo e boi come. Né? Então, escolheu uma mais humilde. E Maria, ao invés de ela dizer, Senhor, eu não posso, eu não tenho de escolher, que botastes o teu filho numa fria. Entendeu? Assim, não, mas gratidão. Gratidão, porque ela vê com alegria, ela vê com sentido. Porque é isso que muitas vezes se perdeu no nosso olhar, sentido. De que é justamente na nossa limitação
que o Deus Salvador se revela. É quando eu sou fraco que então eu sou forte. Mas nós somos devotos da sensação psicológica e a gente quer se sentir forte para então encarar determinadas empreitadas. Aí, essas empreitadas que a gente encara sob a presunção de ser forte, precisa cumprir a pedagogia de expor para a gente a nossa fraqueza. Porque não há força sem que a nossa própria fraqueza esteja harmonizada na nossa consciência. Agora, quando a fraqueza, embora consciente, não deprecie a nossa autoestima e a nossa autoconfiança, porque é uma fraqueza que coexiste, que compartilha a existência com uma credulidade num Deus Salvador. Então é justamente no meu despreparo que eu me sinto privilegiado por uma vocação que, no meu olhar, transcende a minha capacidade, mas por crer estar acompanhado por um Deus que salva, isso me alegra. Isso é um paradoxo. Isso me alegra. Isso me alegra. Louvado seja Deus, porque sendo um dos mais desprivilegiados, eu fui vocacionado na contramão de tantos outros que no olhar dos homens supostamente estariam mais habilitados para tal. Para uns isso é desastre, para outros que veem com bons olhos isso é privilégio. E é assim que se dá o paradoxo da graça. É paradoxal. Esse podíamos contar. Porque o poderoso me fez grandes coisas. A misericórdia, a sua misericórdia, versículo 50, vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Ele está sempre fazendo assim. Quem menos poderia é quem ele está colocando em cima. Quem mais acha que teria capacidade, ele está numa pedagogia de autoconhecimento para essas pessoas. Encheu de bens os famintos e despiu vazios os ricos. Sabe quem estava falando isso? Quem iria conceber o próprio filho numa manjedoura. Olha a perspectiva dela. Paradoxal. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Como prometera aos nossos pais. Eu creio que esse daqui é um cântico de Maria. Ele é um pronunciamento do Espírito de Maria, carregado de significado e de sentido para a vida. No modo como uma pessoa, no auge da sua percepção imediata de incapacidade e múltiplas impossibilidades, ser visitada por uma vocação que a princípio se dá muito além daquilo que a razão, que o racional poderia articular como viável. E isso é a razão de muitos desesperos. De muitos desesperos, seja pelo advento de uma gravidez não esperada, seja, às vezes, podemos dizer,
até por uma demissão surpresa. Seja por até, podemos dizer, pelo acometimento de uma enfermidade abrupta no corpo, e onde a razão não consegue enxergar o como, Maria entendeu o privilégio, porque faz toda a diferença quando o nosso coração é grato pela presença de um Deus Salvador. Então, nesse Dia das Mães, o que eu gostaria de incentivar a todas as mães, a tudo aquilo que se faça maternidade, ainda que não pela consanguineidade, mas do cuidado, do desafio que se passa, de a gente entender que nada mudou acerca do modo como o Papai do Céu conduz as coisas, e de que Ele é o Salvador. Embora a gente insista em querer digerir as nossas experiências apenas pelo crivo do olhar racional, lógico, humano. E se isso não oferta para a gente um bom prognóstico, então o nosso coração se perturba e a gente entra em desespero. Ou a gente se culpa, ou a gente se massacra. Mas poder estimulá-los na direção da credulidade num Deus Salvador, que entra em ação aonde se faz o limite da nossa própria atuação. Porque nós não somos chamados para ir além daquilo que somos, mas de nos harmonizarmos com aquilo que somos e vivermos da melhor maneira possível com esses potenciais. Porque tudo o que extrapola, a gente descansa na companhia e no cuidado de um Deus Salvador. Que não haja, louvado seja Deus, dentro das operações lógicas dos raciocínios humanos, onde os mais habilitados é quem tem mais dinheiro, os mais capazes é os que têm mais cultura, os mais preparados é os que supostamente treinaram mais ou estão mais próximos aos recursos humanos ou aos códigos humanos referentes àquela empreitada. Isso tudo aí obedece e satisfaz ao raciocínio e à lógica humana. Mas Deus não opera com essas categorias. Ele exalta os humildes. Ele faz levar adiante os famintos com riqueza de alimentos. E permite que volte vazio aqueles que já estavam empoderados e satisfeitos com a própria riqueza. E tudo isso carrega uma pedagogia útil para o crescimento do Espírito. Portanto, não existe maternidade, não existe responsabilidade, a mais nobre que ela seja, que nos faça bem, se não houver a gratidão de um Deus que salva. Porque sem salvação de um Deus que acompanha, o que nos resta é culpa, medo, neurose e, portanto, desânimo. Porque que alma que se animará, que coração que se alegrará, se a síntese daquilo que se vive é só peso, responsabilidade, cobrança e culpa. Tudo muito diferente, quando de vez em quando, pelo menos, a gente pode descansar num Deus Salvador. Amém? Vamos orar então? E aí, minha amiga, eu acho que a gente já... Gente, beijão, essa mensagem vai estar gravada com o nosso amigo Guto. Foi?